Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Moderna Ciência do Espírito. Cada jovem tem muita influência, né? Mas ele julga-se que ele é importante. Então fica fácil assim daqueles astuciosos pegarem esses jovens para fazer experiências. É bem grave, porque se nós, na nossa moradia, tivesse ouvindo aqueles adultos que vêm fazendo a nossa manutenção de todas as maneiras, da água que bebemos, da roupa limpa que vestimos, seríamos muito cuidadosos com os estranhos. Normalmente os jovens caem nessas armadilhas porque muitas experiências já é feita com jovens. Porque tem aquela condição assim que acha que pode. Em achar que pode e pode tem uma diferença grande. O aprendiz está muito longe do oficial. Não tem essa condição assim do jovem achar, porque falta a vivência. A moderna ciência do espírito está sempre relacionada com a experiência do além. Então as experiências do além, se nós estivéssemos vivendo direito na matéria grosseira, galgando os degraus que precisamos de galgar, não teríamos que ter interesse na matéria fina. O além é a matéria fina. E é bem importante assim, se estivéssemos pensando, veríamos assim que aqueles que fazem experiência na matéria fina é porque não conhecem. Porque quando a pessoa conhece, ela não precisa de fazer experiência. Uma empresa vai lançar um produto no mercado similar ao que já tem. Ela faz a experiência. Ela chama profissionais que trabalham com aquele produto para fazer uma experimentação daquele produto. Então ela sabe assim que ela tem que lançar um produto similar ao que já tem. Porque se não for similar, se for muito melhor, pode ser que também tenha o valor agregado ali no muito melhor. Se for igual, então ela tem possibilidade de participar do mercado. Se não for semelhante, vai ser pior então. Possivelmente ela não vai vender. Então cada um de nós tínhamos que lembrar assim, que aqueles que querem fazer experiências, eles não têm o conhecimento da vida do além. Quando a pessoa quer ter conhecimento da vida do além, não precisa de fazer experiência. Ela sabe que precisa de ser muito cuidadoso, porque é uma parte da vida que a pessoa ainda não tem a maturidade para poder entrar naquele setor, naquela vivência. Isso é bem interessante assim, mas cada um tem que fazer esse trabalho com ele mesmo. Ter paz. Então a condição de ter paz é a condição de ter sabedoria. Então se não tem sabedoria, não tem paz. A paz é uma condição assim que está relacionado a cuidados, sermos cuidadosos. Então a pessoa tem que lembrar assim que todas as coisas têm consequência. Isso é físico. E a consequência está também no descuido. Descuidou, tem consequência. A moderna ciência do espírito, a pessoa tem que lembrar assim que está sempre relacionado a práticas. Há práticas que aquele está induzindo a uma prática, ele não tem conhecimento. No caso da hipnose, no caso de colocar a pessoa em um tipo de sono magnético, para que a pessoa vá
além da capacidade dela. E é bem interessante, porque nós esquecemos que a pessoa não pode ir além da capacidade dela. E a capacidade de uma pessoa assim é menor, porque ela está recebendo indução, ela está sendo induzida. Se ela fosse evoluída, ela também não receberia a indução, ela caminharia por ela mesma. Isso é bem importante, assim, cada um ir fazendo esse trabalho de ir observando o procedimento. Então, aquela condição bem importante, assim, do jovem, né? Que precisamos de aprender a valorizar aquilo que já temos. Porque quando recebemos indução de outro, aquele outro muitas vezes nem filhos tem, muitas vezes nem bem-sucedido na profissão é, mas ele tem a facilidade de induzir. É um procedimento assim de decadência, porque aquele jovem, aquela jovem tem tantos e tantos anos sendo mantida naquela moradia, agora ela conheceu outra pessoa, outro que induz e ela aceita a indução. O descuido. Quando a pessoa descuida, ela tem consequência. A consequência é sempre danosa. A gente pode observar assim, um instrumento na mão de uma criança. Então aquele instrumento, aquela criança não sabe manuseá-lo, terá consequência. Então toda época na vida, a pessoa tem que ser assim, muito cuidadosa. E o cuidado é a vida toda, não é para um período. A moderna ciência do espírito. Cada um é que tem que fazer esse trabalho com ele mesmo, de ir verificando o procedimento que ele tem e o procedimento que ele precisa de continuar tendo. Então, aquela condição bem importante que a pessoa quer mexer na alimentação. Então, normalmente, aquele que quer mexer na alimentação, ele não procura ter um conhecimento dos alimentos. Ele quer ter agora uma mudança no seu corpo, ou ficar musculoso, ou ficar de uma outra maneira. Ele não faz um processo de ir observando a consequência daquele alimento que ele está querendo comer. Aquele outro que quer diminuir o alimento, ele não faz uma observação de comer alimentos mais qualificados, que então ele vai comer mais qualificado, então ele pode diminuir a quantidade. Então nós não fazemos essas observações. Nós vamos sendo induzidos e nós vamos caminhando para qualquer coisa. Cada um é que teria que ter um propósito. E a vida é bem importante assim. Quando tem o propósito, fica mais fácil assim, da pessoa caminhar com ela mesma. E para nós termos um propósito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter uma elevação dentro dela. Não é indo para as montanhas. Esse procedimento de ter uma elevação é dedicando um tempo para estudar o livro Na Luz da Verdade. Porque do jeito que existe um procedimento da repetição, a gente vai observando a criança pequena, para ela ficar com uma letra bonita, ela vai repetindo. Então, quando a gente vai estudando o livro Na Luz da Verdade, a gente vai tendo instantes de elevação. Nesses instantes vai tendo a compreensão. E muitas vezes aquela compreensão depois desaparece. Mas quando a pessoa persevera, volta outra vez àquela compreensão. Então a pessoa vai fazendo parte de mudança dentro dela que possibilita ela ter paz. Esse trabalho é assim. E a gente sabe assim que é aquela condição que muitos utilizam de meditação, de passeio, não dá certo, porque fica bem fácil assim, a pessoa quer tirar férias, então ela financia o passeio que ela vai realizar, depois ela fica muitos meses pagando aquele passeio. Essa naturalidade que existia anteriormente da pessoa caminhar na proporção da capacidade dela. Então, para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. E existe uma outra coisa assim bem grave mesmo. Devido ao fato que muitos e muitos jovens não valorizam a moradia que têm,
e eles passam a receber indução daqueles que muitas vezes nem moradia têm. Com isso, do jeito que vão induzindo esses jovens para práticas de leitura de cartolina, fazem aquelas reuniões de leitura de cartolina, fazem as reuniões para receber uma orientação do plano que se dá o nome de plano espiritual, mas é o plano de matéria fina, daquele que largou o corpo de matéria fina. Quer dizer que ele largou o corpo de matéria grosseira e agora se encontra com o corpo de matéria fina. Todos nós esquecemos que quando uma pessoa sobe o degrau de uma escada, aqueles que não subiram encontram-se com um tipo de horizonte. Aquele que está com o pé do degrau de cima da escada, ele tem um outro tipo de horizonte. Quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela muda a perspectiva. E nós tínhamos que lembrarmos assim, que quando uma pessoa é séria, é um profissional qualificado, ele dá as informações para o principiante proporcional à capacidade de assimilação do principiante. Quando fazem reunião de cartolinas, de copos, as letras, nós tínhamos que lembrar assim, aquele que se encontra do lado de lá, ele não é evoluído. Se está com uma turma de principiante ali, como é que ele pode dar uma informação coerente, uma informação segura? Se aqueles principiantes já se encontram descuidados na vida. Isso é físico, porque se agora estão valorizando um que está trazendo uma informação, então esses principiantes são descuidados. Como é que pode ser uma pessoa evoluída para ficar com esses jovens, com esses que fazem as práticas da sociedade? Nós sabemos assim que a palavra sociedade, na época de Sócrates, era aqueles que eram sábios. Quer dizer que hoje pertence à sociedade aqueles que têm dinheiro. Não quer dizer que são sábios. Por não ter dinheiro também não quer dizer que é sábio. Então a sabedoria é outra coisa. A sabedoria não a aprende no banco da escola. Se fosse no banco da escola que assimilássemos a sabedoria, éramos todos coerentes. Se não somos, se sujamos os rios, então não somos coerentes. A moderna ciência do espírito. Então é bem importante assim, cada um ir observando o procedimento que ele está tendo, para que ele não receba indução e para que ele não induza. Porque aquele que está induzindo, ele não tem o conhecimento e ele também tem uma responsabilidade, porque os que são induzidos vão ficar prejudicados. Aquele que induz é responsabilizado. E nós sabemos assim que para evoluirmos, nós temos que ter uma condição bem importante, nos encontrarmos puro. Se nós temos um pendor, uma pendência de uma época anterior, então o que acontece? Nós procuramos resgatar aquela pendência. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que vem fazendo um trabalho de ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade. Dentro deste, independente dele, vem a sua vivência interior. Com essa vivência, ele vai caminhando na sua vida. Então a pessoa tem que lembrar assim, para melhorarmos, nós temos que fazer esse trabalho de purificarmos. E a purificação é tirar todas as pendências. Para uma pessoa subir os degraus da vida, ela tem que fazer esse trabalho. É aquela condição também de ter diminuído a moradia, de passar a valorizar outros. Então o que acontece? Fica uma pendência, fica esse descuido. Então a nossa vida tem que ser assim, cuidado a vida toda. Não quer dizer que a pessoa agora ela não vai dar um passo porque ela sabe que tem consequência. Mas aquele que não dá um passo, a gente vê os animais que são criados em cativeiro, vão atrofiando as asas. Vão atrofiando as juntas. Quer dizer assim, se o ser humano não dá o passo na movimentação da vida, também ele vai ficando atrofiado.
temos um atrofiamento de todas as maneiras. Nos encontrarmos numa condição de leveza. Leveza quer dizer de pureza, de sabedoria, possibilitar assim que a minha evolução, eu tenho capacidade de fazer uma análise da minha evolução. Mas tem que ser com a intuição, porque com o raciocínio a pessoa faz uma análise somente dos bens materiais que ela adquiriu. Ela não faz uma análise se aqueles bens que ela adquiriu vai ser bom para a sua vida. É diferente. A evolução ela é medida assim, é de dentro. A consequência que eu tenho que ter para a minha vida interior. Então a sabedoria vem dessa maneira, da ponderação. E é bem grave, porque muitos jovens, que é mais comum dos jovens, ou daquelas senhoras que se encontram com mais tempo disponível, de fazerem as reuniões com copos, com letras. E é bem interessante, porque sempre tem um que tem um destaque, que assimila melhor. Ele passa a induzir os outros. Aí a consequência. Então é bem simples assim da gente observar na vida diária aqueles que têm facilidade de falar, como se fossem sábios. A gente precisa de ter muito cuidado com eles, porque tem um ensino bem importante que fala assim, quem muito fala, pouco faz. Então esses que têm sempre a ideia e que dá os discernimentos e que fala, então nós tínhamos que desenvolver uma capacidade muito boa para diferenciar a intenção desse que está falando. Qual é o conhecimento que ele tem? Todas as práticas são prejudiciais, porque independente de qualquer coisa, a gente pode fazer uma observação na vida do avô, na vida do pai, que através da idade ele teve uma mudança. Então quer dizer assim, se a pessoa vai caminhando no caminho correto, ponderando, procurando conhecer o livro na luz da verdade, dentro dele vai surgindo a evolução. Não precisamos de ter nenhuma prática, porque a evolução vem. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer assim, quando a pessoa quer evoluir, a evolução, a gente sabe assim que é um processo de repetição do conhecimento que a pessoa está tendo. Tem a evolução que a pessoa evoluiu na profissão que ela tem, que agora ela tem a capacidade de orientar aqueles que estão iniciando naquela profissão, mas tem a evolução que é de dentro. E essa evolução tem muitas referências importantes assim como por tuas obras te reconhecereis. Então a pessoa tem o desenvolvimento dela, mas a maneira que ela tem para ter esse desenvolvimento, que é o caso daquele homem já envelhecido, que ele, independente dele ter tido práticas ou não ter tido práticas, ele agora se encontra numa condição de seguro, de definido. Isso é bem importante assim. Então a pessoa precisa de lembrar que todas as coisas que nós temos que lembrar primeiro do nosso passado. O procedimento que eu tenho, que nesse novo procedimento que estão me apresentando, qual é a utilidade que eu vou ter? Com os bens materiais fica bem fácil assim, que tem um ensino bem importante que fala assim, que a pessoa tem um é pouco, ter dois é bom, ter três já é demais. Aquele que cuida, aquele que zela, a gente sabe que é assim mesmo. Então, esse cuidado. Para a vida nossa interior, o conhecimento que nós tínhamos que desenvolver, que é aquela condição bem importante que tem um ensino que fala assim, os talentos que eu te dei. Então nós já trouxemos muitos talentos que nós não usamos e que nem percebemos que temos o talento. A gente pode observar na transformação de um alimento. A qualidade daquela pessoa em transformar aqueles alimentos e que depois fica muito saboroso. O procedimento que houve para ter a energia para ter essa transformação. Isso é físico.
Então não precisaríamos de estar procurando as coisas do além, porque nós não temos acesso, e aqueles que procuram desenvolver as chamadas qualidades para o além, se ele não tem as capacidades para desenvolver as capacitações da matéria grosseira, como é que quer agora algo do além? Então é bem simples assim que tínhamos que estar trabalhando conosco, de ir observando o procedimento que temos que ter. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós não podemos ter pendores, não podemos ter prejudicado uma pessoa. Se tem pendor, a própria palavra já fala, pende. Para voltar para a pátria do Espírito, temos que nos encontrarmos numa condição de limpos, de purificados. Então, aqueles que induzem as pessoas a práticas de ocultismo, a práticas das chamadas ciências místicas, ele está prejudicando. Porque primeiro nós tínhamos que desenvolver todas as capacitações para a matéria grosseira. Agora estamos desenvolvendo coisas que não temos acesso e que nem sabemos como vamos utilizar. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então cada um tem que ir observando assim, valorizar aquilo que já tem. E se a pessoa valoriza bem, então ela passa a ser muito cuidadosa em todas as coisas. Tínhamos que fazer uma observação até dos alimentos que nós comemos. O alimento que nos possibilita um melhor vigor e o alimento que nós temos que ceder energia para que ele seja assimilado. Fica bem fácil assim de observar em muitas moradias o tipo do jantar. Tipo de alimento que foi ingerido, que no outro dia a pessoa já acorda com fome. E se a pessoa observa, ela não poderia acordar assim com fome, porque ela alimentou e foi dormir. Então quer dizer que a assimilação daquele alimento teve que ter um procedimento de ceder propriedade que já se encontrava assimilada. A moderna ciência do espírito é uma responsabilidade individual. Quer dizer que nós não podemos induzir as pessoas a práticas e também não podemos ser induzidos. As belezas que nos apresentam, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela. E nós sabemos assim que todas as coisas que são feitas, a pessoa tem que ceder energia. Se cede energia errada, então a pessoa vai ficar prejudicada. Isso, cada um é que tem que ir observando esse procedimento. Então, voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que ser cuidadosa. Toda a época da nossa vida, nós tínhamos que ir fazendo essas observações, porque as práticas do ocultismo estão relacionadas assim, a terreno desconhecido. Se a pessoa vai caminhar num terreno desconhecido, aquele que está induzindo, ele não conhece aquele terreno. Ele não conhece aquela ida. E aquele que está recebendo essa indução, ele vai ficar prejudicado, porque ele também não tem grau para caminhar naquele terreno. Porque se ele tivesse grau, ele não precisaria de estar sendo induzido. Aquele que o induz é porque ele também não conhece. E tudo tem consequência. Porque a gente sabe assim que até no sonho a pessoa tem consequência do sonho. Se a pessoa recebeu um presente, muitas vezes ela acorda com a mão como se estivesse segurando aquele presente. Do jeito que tem esse sonho bom do presente recebido, tem também os sonhos dos tormentos, das práticas, das maldades. Então a pessoa tem que observar que ela precisa de melhorar-se. E nós sabemos assim que quando uma pessoa tem um machucado, esse machucado ele sara de dentro para fora. Fica bem fácil de observar um esfolado. Aquele jovem, aquela pessoa, esfolou uma parte do corpo. O jeito que ele está fazendo o tratamento está formando pus em volta daquele machucado. Um outro apresenta uma maneira de fazer o tratamento correto, imediatamente todo aquele pus vai escorrendo, vai saindo para fora. Quer dizer assim, se nós fizermos as coisas corretamente, nós não ficaremos com sinais. Se nós procedermos erradamente,
nós vamos ficando com sinais. E é bem interessante porque na moderna ciência do espírito vai acontecendo assim. Muitos fazem esta prática para provar que existe o mundo do além, para aqueles que têm dúvida do mundo do além. De todo jeito, a pessoa está querendo provar alguma coisa para ela mesma. Aqueles que não conhecem o mundo do além e que não têm noção que o mundo do além existe, não precisamos de trabalhar querendo provar para essas pessoas que a vida continua. É só cada um começar a fazer pesquisa, ele vai confirmar assim, que muitas mulheres já viam o filho antes do nascimento. E que muitos já na velhice falam que aqueles que já foram na sua frente, aquele irmão, ou aquele pai, ou aqueles tios, têm vindo encontrar com ela com frequência. Então o que acontece? Se a pessoa pesquisa, ela tem que lembrar assim, que ela vai encontrar essas referências. E se ela vai em algumas práticas de religião, em quase todas, tem os cultos, as referências que se fazem para aqueles que já foram da matéria grosseira. Então, quer dizer assim, as práticas na moderna ciência do espírito não têm nenhuma utilidade, porque não tínhamos que estar provando nada. A pessoa é que tem dúvida, ela é que tem que ir procurando resolver a dúvida que ela tem. Se todas as religiões têm os cultos daqueles que já morreram, então quer dizer que tem a continuação da vida. Mas aqueles que induzem e aqueles que prejudicam, têm os degraus. Nós sabemos assim que nós podemos ir para as alturas luminosas, como também podemos descer para as profundezas. Então está tudo relacionado de como a pessoa comporta. E aqueles que prejudicaram outros, ele então tem que pôr aqueles que ficaram prejudicados na sua frente. Toda a época da nossa vida, nós tínhamos que nos encontrarmos dessa maneira, vendo aquilo que vai ser bom para a minha vida. E temos que aprender a valorizar aqueles com quem nós relacionamos e que apresentam uma coerência na vida. É aquela referência também que a pessoa fala assim, que anda com os pés no chão. Então, esses que andam com os pés no chão, nós tínhamos que aprender a valorizar esses, porque eles apresentam aquela segurança. E aprender a observar assim que, independente de qualquer coisa, a pessoa vai ficar envelhecida. Se ela não prejudica outros, então ela vai ficando envelhecida e vai desfazendo os fios que ela teve ligação na matéria grosseira. A vida é assim. Se a pessoa descuida, ela recebe a indução de fazer isso ou fazer aquilo. Se não está no tempo certo do amadurecimento da pessoa, ela tem que ceder propriedade do seu corpo. Ela pode romper, ela pode abrir brechas para o seu corpo. Isso é bem grave assim, porque tem a proteção. E se nós descuidamos, nós rompemos essa brecha e passamos a receber influências que, para aquele que recebe influência, é muito ruim para a vida dele. Ele para de ter a sua personalidade, devido às influências que ele passa a receber. Então, a maneira que cada um tem para fortalecer essa proteção que existe para cada um é estudando o livro Na Luz da Verdade. É a própria pessoa aí vendo como é que ela precisa de fazer para melhorar. E a melhora nós sabemos assim que por tuas obras te reconhecereis. Quer dizer que a pessoa não pode ser teórica. A obra que ela está apresentando no seu comportamento, na sua vida, na sua maneira de ser. Essa é a referência. Então quer dizer que nós temos que fazer obras novas todos os dias. Obras que nos possibilitam uma paz interna.